Procrastinação, uma demanda muito comum e ao mesmo tempo que a gente não sabe muito bem como funciona, como trabalhar. E se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, fica até o final desse vídeo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu estou nesta e nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimento e um pouco do meu dia a dia enquanto psicóloga clínica. É muito comum nos dias de hoje em que se cobra a produtividade excessiva das pessoas que a gente receba demandas como procrastinação. Então essa é uma demanda que é muito frequente e que antes da gente trabalhar, a gente precisa ter um olhar crítico para buscar compreender se realmente é procrastinação, se não é cansaço, se não são padrões muito rígidos e muito elevados que essa pessoa se impõe ou que a sociedade impõe. Outro dia a gente falou aqui sobre perfeccionismo e eu pretendo falar mais vezes sobre isso, mas já trazendo para vocês que o perfeccionismo ele é melhor amigo da procrastinação, porque se eu tenho padrões muito elevados, muito rígidos de como eu quero funcionar, do que eu vou fazer, de como eu vou fazer as coisas, a tendência é de que eu procrastine, de que eu adie, de que eu evite, porque vira algo aversivo, algo desagradável. Fazer uma atividade que às vezes é simples, mas que se eu coloco esses padrões, eu deixo algo desagradável. Então, a gente precisa tentar entender se realmente é uma procrastinação, se é uma procrastinação, mas que vem por conta de um perfeccionismo, e a gente tem que olhar para esse perfeccionismo, se é uma procrastinação que vem de um cansaço, porque aí, na verdade, você não tá procrastinando, você tá cansada, você precisa descansar. Então, a gente precisa, antes de tudo, fazer essa diferenciação, para aí sim a gente poder trabalhar qualquer que seja a demanda. Bom, dito isso, a gente precisa entender que a procrastinação ela é um comportamento, né? O comportamento de procrastinar, que é o comportamento de evitar fazer algo, né? A procrastinação é uma esquiva, é um comportamento evitativo. Então, o que seria uma procrastinação? Por exemplo, eu preciso estudar para os casos dos meus pacientes e aí eu fico muito ansiosa. Toda vez que eu vou estudar esses casos, eu começo a ficar ansiosa. E aí eu procrastino. Eu evito fazer. Eu coloco outra tarefa menos importante na frente, ou eu deixo para depois, eu tento me enganar que, tá tudo bem, eu não preciso fazer isso agora mesmo e tal, e vou deixando para depois. Então, isso seria o esquema da procrastinação. A procrastinação é o comportamento que é resultado aí de eventos internos que eu tenho, no caso, pensamentos e emoções. Nesse caso, eu tenho uma emoção desagradável no momento que eu vou estudar para os meus casos, eu sinto ansiedade, eu posso ter vários pensamentos, por exemplo, não vou dar conta de atender esse caso. Então, esse pensamento explicaria a mudança no meu humor e o comportamento de procrastinação, ele acontece porque eu estou evitando entrar em contato com esses pensamentos e com essas emoções que vêm junto com esses pensamentos no momento em que eu sento e vou estudar. Então, a gente entende que a procrastinação é esse resultado aí no comportamento que vem dos eventos internos que a gente sente quando a gente está realizando uma tarefa. Então, basicamente, muitas vezes, quando a gente procrastina, a gente está tentando evitar, né, esses eventos internos e a gente está, no geral, tentando evitar pensamentos que geram na gente um desconforto. Podem ser pensamentos de inadequação, pensamentos sobre a nossa capacidade profissional, o nosso futuro, enfim, quando são tarefas que fazem a gente pensar algo sobre a gente, se rotular de alguma forma. Enfim, antecipar nosso futuro. Nossa, eu não consegui fazer isso aqui, então significa que eu vou ser uma péssima profissional. A gente faz essas associações, que é algo também que a gente fala no vídeo sobre pensamentos automáticos, pensamentos distorcidos aqui no canal. Então, é isso. Basicamente, quando a gente fala sobre a procrastinação, a gente precisa entender todos esses eventos internos que culminam nesses comportamentos e a gente precisa também compreender que estratégias a gente pode usar para fazer com que fique mais viável a resolução dessa tarefa que é alvo de procrastinação. Então, a gente tem N estratégias que podem auxiliar. Uma estratégia que eu gosto muito é a estratégia de identificar esses pensamentos que passam pela minha cabeça e de fazer um exame de evidências desses pensamentos. Então, tentar
entender. Nesse caso do eu não vou dar conta de atender esses pacientes. Perceber que, tá, eu tenho esse pensamento me deixa ansiosa e por isso eu procrastino. Mas que evidências eu tenho de que eu realmente não vou dar conta? Ah, esse caso é muito difícil, eu nunca atendi um caso assim antes. Mas eu tenho evidências de que talvez esse pensamento não seja tão verdadeiro assim? Evidências contra esse pensamento? Ah, eu tenho, porque eu já atendi casos novos em outros momentos e eu consegui atender. Eu já passei por desafios clínicos outras vezes e deu tudo certo. Eu tenho amigas que conseguiram passar por isso. Então, eu tenho também outros cenários possíveis além de eu não dar conta, mas eu geralmente envieso o meu olhar e penso só no não vou dar conta. Então, o exame de evidências é uma possibilidade da gente considerar todos os cenários e ter uma resposta alternativa. Por exemplo, nunca fiz isso antes e pode ser que não dê, mas tem 50% de chance de dar certo, inclusive porque os últimos desafios clínicos que eu enfrentei eu consegui superar. E isso é um pensamento alternativo melhor do que não vou dar conta, que já vai me dar um gás para eu tentar passar por isso, né, para eu deixar de procrastinar. Além disso, né, a pessoa que tem padrões muito perfeccionistas de funcionamento, essa pessoa, muitas vezes, ela vai esperar o momento perfeito para fazer o que ela tá evitando. E é por isso que ela procrastina, porque ela não vai achar o momento perfeito. Na vida adulta, toda hora estão atropelando a gente com mais coisa pra fazer, enfim, com surpresas aí da vida. Então ela não vai achar o momento perfeito. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer é tentar fazer com que esse paciente defina horários, defina momentos para fazer o que ele tem que fazer. Ainda que não seja perfeito, que não sejam 2 horas fazendo, que sejam 20 minutos. Mas que ele consiga fazer. Então, eu tenho uma rotina que é cansativa, é uma rotina de estar atendendo a maior parte do tempo e eu tenho os intervalos, em que eu gravo vídeo pro canal, em que eu produzo conteúdo pro Instagram, em que eu estudo. Então, se eu tiver uma meta de ter um bloco de 3 horas para fazer cada coisa, eu vou procrastinar, porque é um padrão muito elevado, é uma meta que eu sei que eu não vou cumprir. Mas se eu tenho uma meta de 30 minutos aqui para fazer cada uma dessas coisas, 30 minutos no intervalo da manhã, 30 no da tarde, já é muito mais viável e eu consigo fazer. Então, dividir as tarefas em blocos menores também ajuda muito. Também, ter estratégias anti-procrastinação, do tipo, o que te faz procrastinar mais? É o celular? Tá, então vamos lá colocar o celular numa gaveta, nesses 30 minutinhos que você separar para isso. Então, vamos colocar o celular no modo avião, vamos pegar uns aplicativos. Tem uns aplicativos muito legais de celular. Tem um que se chama Forest. Esse aplicativo você consegue ir ganhando pontos conforme você não vai usando o celular no tempo que você se propôs a não usar. E ao longo do tempo você consegue plantar uma árvore na vida real, assim, ele é bem legal. A gente tem também a técnica Pomodoro, que é uma que eu uso o dia inteiro, gente, o dia inteiro, porque me ajuda muito, particularmente falando pra vocês. A técnica Pomodoro consiste em você ter X minutos de trabalho intenso e X minutos de descanso. No geral, são 25 minutos para fazer a tarefa que você se propôs a fazer e 5 minutos de descanso. Sendo que nesses 25 minutos você vai estar sem celular e nesse descanso também, para você conseguir, né, cumprir o descanso. Porque senão você vai chegar no descanso, vai mexer no celular, vai entrar nas redes sociais e vai esquecer que você tem um prazo para descansar. Então, soa o alarme para começar a tarefa, soa o alarme para finalizar a tarefa. E aí, nesse descanso, você vai fazer outra coisa. Você vai conversar com alguém, você vai levantar, vai beber uma água. Tudo isso ajuda a não procrastinar tanto. Lembrando que se você faz 25 minutos e você nunca faz nada, preferível você fazer esses 25 minutos e fazer direito, não tá com o celular lá interrompendo, enfim, a não fazer. Outro ponto importante é que quanto mais a gente se treina a ficar dividindo a nossa atenção, como a gente faz geralmente com o celular, né, menos a gente trabalha o nosso foco. Então, a gente tá sempre dividindo a atenção entre 2 estímulos, isso não é interessante. Então, sempre que vocês perceberem que vocês precisam se engajar em uma tarefa, se vocês conseguirem, deixem o celular de lado, o que faz vocês procrastinarem, deixem de lado, porque isso vai ajudar realmente vocês estarem lá exercitando a sua atenção na tarefa que vocês estão fazendo. Vocês vão levar menos tempo, vocês vão se sentir melhor. E isso ajuda na autoeficácia, demais. E outras 2 estratégias que eu gosto bastante são: a primeira, de priorizar tarefas, sempre ter a lista de tudo que você vai fazer, mas saber quais são as prioridades. Então, sinalizar as prioridades
tanto por importância quanto por urgência. Isso ajuda a ter um direcionamento maior do que se vai fazer, senão a gente faz uma lista com várias tarefas e não consegue cumprir nada, porque eu coloquei uma meta, mais uma vez, muito alta. Então, ainda que você coloque muitas coisas que você tem que fazer, que você priorize as principais. Priorize por importância e por urgência. Isso vai te poupar muito, porque você vai saber, pelo menos, quais são as principais que você deve fazer no dia. E por último, que eu adoro, é a estratégia de deixar um post-it ou um caderninho assim, ó, do lado de onde você faz as suas tarefas. Porque geralmente quando a gente tá fazendo uma tarefa, principalmente as tarefas que a gente não quer fazer, a gente tende a começar a pensar em outras coisas, a querer migrar para outra tarefa. Isso não é interessante. Então, se vocês conseguirem, não façam. Por quê? Se eu tô aqui sempre que eu tô fazendo alguma coisa, vem um pensamento sobre outra tarefa, eu paro e vou fazer essa outra tarefa, eu vou deixar várias tarefas inacabadas. Pra minha autoeficácia, minha sensação de que eu sei fazer as coisas, meu bem-estar, isso é prejudicial. Mas isso também não ajuda nessa questão de focalizar a atenção. Eu tô sempre dividindo, não tô finalizando. Então, super importante que vocês deixem um caderninho ao lado, deixem um post-it e anotem o que vem à cabeça de vocês. Então, eu quero fazer outra coisa. Tá, eu anoto aqui, quero fazer outra coisa. Então, isso é muito importante porque ajuda a finalizar essa tarefa e depois retomar aqui o que eu pensei, a outra atividade que eu lembrei que eu tenho que fazer. Então, isso é algo que eu uso bastante também. Eu auxilio muito os meus pacientes a seguir essas estratégias porque elas são essenciais para que a gente consiga trabalhar essa demanda da procrastinação na clínica. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se tiver feito, me contem aqui embaixo que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo.